você nessa noite. Os seus ouvidos não ouviram, e nem desceu ao seu coração. Dependendo se ele creu aí, irmão, ele vai dar um glória a Deus bem forte. Oh glória. Você que tem a sua Bíblia, você que pegou e trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Enquanto você está aí se preparando, nós estamos em um ambiente propício para entregarmos tudo hoje. Irmãos, eu estou plenamente convencido que nós não viemos entregar metade aqui. Se você veio para entregar metade, tudo bem, mas nós viemos para entregar tudo hoje. Tudo hoje. Você que veio para ouvir uma palavra e está com expectativa em Deus, abra sua Bíblia em Juízes. Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7. O verso é o verso de número 1 a seguir. Irmãos, que alegria estar na Global, estar entre família, entre amigos. Irmãos, eu me sinto tão à vontade estando aqui. Eu tenho até vontade de mudar para esse lugar, irmão. Que bênção. Porque aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho gente que considero já família já, e eu estou muito feliz com isso. Quero agradecer aos nossos pastores, obrigado, muito obrigado mesmo. É muita graça que eu não mereço. Vocês são bênção para minha casa. E eu costumo dizer que o grupo, nós temos um grupo lá, irmão, de pastor lá que é a maior apelação, irmão. Só tem gente forte lá, o mais fraquinho sou eu lá. Esses homens de Deus me aconselham muito, me ajudam muito. E eles são uma bênção. Cadê o pastor Jean? Cadê? Levanta a mão aí, pastor Jean. Tá ali no... É porque o pastor Jean é pequenininho, mas ele tem graça de Deus. Pastor Arlete, muito obrigado. Eles são mais do que pastores para mim, são os meus pastores. São uma bênção para minha casa e para minha família. Você que achou o texto aí em Juízes capítulo de número 7, diga: eu amo a Bíblia. O texto diz assim, Juízes capítulo de número 7, verso de número 1 a seguir: de madrugada Jerubaal, isso é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, portanto no monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, você tem gente demais, para eu entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Eu vou ler novamente o verso de número 2, e nós se assentamos dando glória. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. E você diga: graças a Deus. Se assente glorificando a Ele. Queridos, a proposta de Deus para essa noite é nos contar um pouco da história de um dos juízes da Bíblia. Vocês sabem, estão bem instruídos, que o tempo dos juízes foi selecionado por Deus para julgar a nação. Nação essa que é considerado o povo do Senhor. Tudo porque o povo no tempo dos juízes estava se perdendo. Eles estavam indo para uma rota totalmente ao contrária, e o coração totalmente desalinhado com aquilo que eles entregavam. Quer ver? A Bíblia diz que esse povo estava plantando, e na hora de colher, eles olhavam para o próprio coração e falavam: eu só estou colhendo porque foi eu que plantei. Eu só estou colhendo porque as minhas mãos fizeram crescer. Perceba que o povo estava influenciando e dizendo que a prosperidade da terra era por causa das mãos dele.
E é um grande problema quando eu olho para mim e eu acho que eu só recebo bênção porque eu sou bom. Há um grande problema que quando eu desvinculo Deus do agir dele, eu desvinculo Deus do que ele faz e começo a vincular ao homem. É a mesma coisa que alguém pegar uma oportunidade dada que você talvez não receberia naturalmente e falar: foi eu que conquistei pelo meu mérito, sem saber que até mesmo o mérito que você tem foi Deus que te deu. E é isso que está acontecendo no texto em Juízes. O povo está vinculando a bênção de Deus com as próprias mãos. É por isso que Deus decide levantar um povo contrário para se levantar contra o povo de Deus. O nome deles é os midianitas. Midian se levanta contra o povo do Senhor e diz: a partir de agora vocês são meus escravos. Vocês vão plantar e quando vocês for colher, vocês vão entregar nas minhas mãos. Já era ruim colocar no coração que o plantio era coisa deles, mas agora o inimigo veio para dizer: então já que você está dizendo que o plantio é meu, a partir de agora você vai plantar e eu vou pegar tudo. Imagine trabalhar e não receber salário. Imagine plantar e não receber aquilo que você está colhendo. Uma das únicas vezes que a Bíblia nos mostra que alguém planta e não colhe é alguém que acha que tudo que tem é dele. E o princípio do plantio é algo que não tem como validar, irmão. Você vai plantar e você vai colher. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Mas nesse dia Deus olhou e disse: não, a partir de agora o inimigo vai quebrar o ciclo. Você vai plantar para ele, e você vai, na hora de colher, vai ter que entregar nas mãos dele. É por isso que nesse tempo a Bíblia diz que o povo começou a se esconder dentro de cavernas. Repita comigo: cavernas. Além de se esconder dentro de cavernas, os coveiros da época tiveram uma brilhante ideia: vamos pegar essas covas que estamos pegando para se esconder, vamos cavar e se esconder lá dentro, porque assim os midianitas vão olhar da gente e não vão conseguir nos achar. Como pode alguém ter a aparência de vivo? Como pode alguém ter a origem de vida e está se escondendo em lugar que enterra morto? O povo de Deus está se escondendo dentro de covas. É aí que a Bíblia conta a história de um homem chamado Gideão. Repita comigo: Gideão. Gideão entra na história no mesmo cenário de dificuldade. Gideão entra no meio do cenário, mas com uma proposta diferenciada, porque ele diz: eu não posso ficar na minha casa de braço cruzado vendo minha família passar fome. Eu não posso ficar olhando todo mundo se escondendo dentro de cova, pegando a cova para descer e se enterrar vivo e ficar olhando e deixar esse povo de Deus ficar do mesmo jeito. É aí que Gideão tem uma brilhante ideia: eu vou pegar esse lugar que as pessoas pegam para se enterrar, mas não vou pregar para a morte, mas vou pegar para produzir e malhar o trigo no lagar. Isso mexe com o meu coração, porque em um lugar que é lugar de morto, Gideão está produzindo vida para as demais pessoas. Porque tem gente que está dizendo: é o local que vai fazer eu produzir, é o local que vai trazer a bênção. Mas Gideão percebeu: se o local tiver desfavorável, não tem problema, eu vou começar a produzir do mesmo jeito, porque a bênção não está no local, a bênção está na planta dos pés. Eu vou liberar de novo e você pega se você tem glória. Quando Deus deu a bênção para Abraão, Deus não disse: aonde você pisar você vai ser abençoado. Muito pelo contrário, Deus disse que a bênção estava na planta dos pés dele. Eu tenho uma primeira palavra para liberar, e quem levanta a mão para receber, pega aí agora. Deus está dizendo para você: o local pode ser local de morto, mas se você pisar a planta dos seus pés, Deus vai fazer você produzir aquilo que você nunca produziu. Gideão está ali e ele está malhando trigo no lagar. A primeira coisa que eu aprendo com lagar é que lagar é lugar estreito. Repita comigo: lugar estreito. Ou seja, lugar estreito não é propício para malhar trigo. Mas Gideão está malhando trigo. Além disso, é um lugar fundo, estreito e fundo. Todo mundo olha só para o pescoço de Gideão, só o pescocinho para fora, só. Todo mundo acha, tá igual a todo mundo, porque todo mundo está parado. Mas Gideão não, todo mundo está olhando superficial, mas ninguém está vendo o pé de Gideão aqui, ó, malhando trigo no lagar. Porque tem gente que evidencia o seu momento por aquilo que eles veem, mas Deus não olha pelo seu momento pelo aquilo que as pessoas olhem. Porque Ele sabe que embora o seu momento venha a ser de estar atolado até o pescoço, os pés não pararam.
a gente não continua parado. Há uma diferença de estar no mesmo lugar e de estar parado, porque tem muita gente que está em lugares diferentes, mas continua estacionados. Gideão não, Gideão está no mesmo lugar, mas está dizendo: parado eu não fico, parado eu não fico, parado eu não fico, estacionado eu não fico. Tem gente que começou o ano e parece que nada mudou, e disse: vou parar, vou estacionar. E Deus está dizendo: não mudou nada, mas não para, continua marchando, continua marchando. Continua marchando. Ninguém te viu, mas Deus olhou para você. Quer ver? A Bíblia diz que veio o anjo no carvalho de Ofra. Enquanto Gideão estava malhando trigo no lagar, o anjo sentou e viu Gideão malhando trigo no lagar. Meu Deus do céu. Ninguém conseguia ver Gideão, mas o anjo viu Gideão malhando trigo no lagar. Porque só Deus pode ver o secreto da tua vida. Deus olhou, percebeu e disse: rapaz, essa postura não é de quem malha trigo no lagar, não. Essa postura é de general, porque só general aprende a marchar parado. Oh, meu Deus do céu. Se você foi para o exército, você sabe que a primeira coisa que você aprende a marchar não é andando. Você primeiro tem que aprender a marchar parado. E Deus está dizendo: essa prova não é para te matar, é para te ensinar a fazer marchar. Essa prova não é para te matar, essa prova é eu te ensinando como se marcha para a guerra. O anjo olhou e disse: esse aí tem postura de general. Rapaz, eu vou dar um chamado para ele. A partir de agora, ele vai ser general do meu exército. De fabricador de pão para general do exército. Fabricador de pão para general do exército. Gideão tinha a brilhante ideia que Deus nunca ia levantar ele. Pastor, pergunta por quê, vai. Não, vai, pastorzão, pergunta por quê. É simples. Porque ele olhou e disse: eu sou o menor da minha casa. Além de ser o menor da minha casa, eu sou o mais pobre. Gideão tinha a brilhante ideia de achar que Deus só abençoava quem já era próspero. E o outro coração do Gideão estava dizendo: Deus só levanta quem é grande. Mas Deus foi na contramão naquele dia e disse: eu vou pegar o menor da casa e vou fazer ele general do meu exército. Porque tem gente que está dizendo: no canto como Vini, não toco teclado como Breno, glória a Deus, não sou tão abençoado como meu pastor. Mas Deus está dizendo: não tem problema não, que todos nós começamos pequeno, e é do pequeno que Deus pega. Oh, glória a Deus. É do pequeno que Deus está dizendo. Tem gente que está olhando e está dizendo: sou pequeno demais para ser general. E Deus está dizendo: não tem problema, eu só preciso de alguém que tenha postura para andar. Deus gosta de pegar pequeno que tem postura, irmão. Porque tem muito grande que já perdeu a postura faz tempo. Mas, oh meu Deus do céu, mas Deus gosta de pegar quem é pequeno e continua na postura. É aí que o texto diz que ele vai pegar um pão. Repita comigo: pão. Ele vai pegar um pão de cevada e vai ofertar. Pão de cevada era uma oferta que quase ninguém, na verdade ninguém poderia entregar em um altar. Até porque no altar poderia entregar cereal, no altar poderia entregar a farinha, no altar poderia entregar, irmão, o cordeiro. Mas eu nunca vi alguém entregar pão no altar. Mas naquele dia o texto diz que ele pegou o pão, a única oferta que ele tem, e ele entregou para o anjo. Segundo esse texto, naquele dia Deus o abençoou e liberou uma palavra para a vida dele: ele vai ser general. Depois que ele recebeu a palavra de ser general, o texto diz que tinha 32 mil pessoas esperando Gideão para a guerra. Isso aqui é poderoso demais, porque perceba que essas pessoas não estavam esperando somente o Gideão, estavam esperando alguém receber uma palavra para mudar o seu destino. Porque tem muita gente querendo ter muito, sendo que para você ter alguém, ter um povo, ser bom em liderança, primeiro você tem que ter uma palavra. Porque ninguém segue alguém que não tem palavra, irmão. Primeiro Gideão recebe uma palavra, depois você dá um povo para ele. Depois que ele pegou isso, Gideão vai duvidar. Repita comigo: dúvida. A dúvida é aquilo que você faz maquiando pela fé, dizendo: Deus, eu vou pedir um sinal para você, porque eu estou com fé disso, que isso vai acontecer. Aí você maquia isso dizendo que é fé, mas na verdade é dúvida. Quer ver? Quando você diz: Deus, eu peço, você olha para Deus e diz: Deus, me dá um sinal que o Senhor está comigo. Me dá um sinal que o Senhor vai abrir aquela porta. Me dá um sinal que você vai fazer isso. Pastor, qual é o problema de pedir sinal? Porque a fé não pede sinal. Quem pede sinal é a dúvida. E Gideão está com tanta dúvida que ele vai dizer: Deus, se o Senhor estiver comigo, eu quero que a terra fique molhada, e eu vou colocar uma lã, e a lã tem que ficar seca. Gideão acordou pela manhã, no meio da madrugada, bem de madrugadinha, quando estava começando a virar o dia, ele percebeu que a terra
estava literalmente molhada e a lã estava seca. Porque é interessante que quando a gente começa a pedir sinal para Deus, maquiando com fé, a gente até de madrugada vai pedindo sinal para Deus. Tem gente que não ora de dia, mas quando quer pedir sinal, ora de madrugada. Mas aí Gideão, que pediu o sinal, não bastou um. Porque a gente é tão incrédulo que quando Deus manda o sinal que a gente pede, a gente fica com dúvida ainda. Aí ele vai pedir o ao contrário. O ao contrário é mais difícil. Porque normalmente de madrugada tem orvalho na terra. Repita comigo, orvalho. É natural isso, ficar a terra molhada. Mas ele diz, a partir de agora eu quero a terra seca e a lã molhada. E adivinha o que aconteceu? Deus era tanto que o Gideão que aconteceu. Deus respondeu a dúvida dele. Mas o problema não é somente duvidar. O problema é que você testou Deus e Deus vai te testar depois. Porque você está achando que vai ficar normal? Todas as vezes que você colocar Deus a uma prova, Deus vai te colocar outra para ver se você está com Ele também. Porque é fácil você querer pedir o sinal para ver se Deus está contigo, mas Ele está dizendo, eu vou colocar a prova para ver se você está comigo também. Porque não dá também assim. Não dá para você só saber que eu estou com você. Deus está dizendo, eu quero ver se você tem que estar comigo agora. Eu vou colocar você no estreito para ver se você está comigo. Porque pedir a bênção é fácil. O difícil é ser conduzido pelo dono da bênção. E é por isso que Deus não perde em provação não, irmão. Gideão provou Deus 2 vezes. Repita comigo, 2 vezes. E Deus provou Gideão 3 vezes. Porque Deus nunca vai sair perdendo. Você que está pedindo teste para Deus já 4 vezes, se prepara, que Deus vai te testar 8. Aleluia, aleluia. Aí você vai pedindo teste, vai pedindo teste, vai pedindo teste. O Gideão vai ser testado em algo que ele tem como dificuldade. Pastor começou agora, começou a liderar agora, pastor. E uma coisa que quem começa a liderar agora é ter dificuldade com um número pequeno. Gideão olha para um número pequeno e diz, 32 mil não dá. Não dá 32 mil contra mais de 100 mil homens, é pouco demais. Aquilo que era pouco para Gideão, aquilo que Gideão achava que era pouco, Deus olhou e falou, rapaz, para você é pouco, mas para mim é muito. Deus olhou para Gideão e disse, Gideão, sabe esse pouco que está dizendo que é pouco aí? Para mim é muito. Dá um grito no meio deles, porque eu vou revelar o coração deles para você. Gideão está achando poupãozão, achando que é pouco. Está olhando para o Instagram dele, está vendo 32 mil, está dizendo, rapaz, está com pouco aqui. Deus está dizendo, rapaz, é muito para você, é muito. Deus vai lá e diz, dá um grito. Você vai ver que a metade que diz que está com você, não está por você. Aí o Gideão vai olhar, vai encher o peito no meio da guerra e vai dizer, isso não é coisa de Deus não, isso é coisa da minha cabeça. Porque quando a gente vai mandar os outros embora, a gente sempre acha que é coisa do diabo. Mas tem horas que Deus manda a gente mandar algumas pessoas embora, um grito. E o que ele gritou? Os covardes e os medrosos. Vamos lá, gente. Os covardes e os medrosos fazem o quê? Quando Gideão gritou, o texto diz que mais da metade foi embora, travou as pernas e foi embora. Falou, rapaz, ser soldado é bom, mas o difícil é testar o coração de quem está fazendo soldado. E uma coisa que Deus sabe testar é o coração do homem. Perceba que o grito de Gideão não revelou aquilo que está por fora. O grito de Gideão revelou covardia por dentro e medrosos por dentro. E Deus está dizendo, eu vou começar a selecionar quem está perto de você, mostrando a intenção do coração deles. Porque você não conhece quem está perto de você por fora. Você só conhece quando o que está dentro sai para fora. E é por isso que Deus está dizendo para você, o grito de Deus vai revelar o interno dessas pessoas. O grito de Deus vai revelar o interior dessas pessoas. Escuta o que eu estou dizendo como uma palavra bem sucinta e sincera ao seu coração. Deus está dizendo, nem todo mundo que está bem arrumado tem o interior arrumado. Nem todo mundo que está bem vestido tem o interior bem resolvido. Deus está olhando para a nossa global hoje e está liberando uma palavra para esse lugar. Dá um grito que eu vou revelar quem está com você e quem não está. Dá um grito que eu vou selecionar a tua amizade. Dá um grito que eu vou selecionar quem anda com você e quem não anda. Deus, mas por que o Senhor quer tirar de perto de mim? Não é que Deus não quer. Não é que Deus não quer que seja próximo. Não é que Deus não quer que seja colega. O que Deus não quer é 32 mil andando dentro da tua casa, até porque não cabe. Deus está dizendo, para com essa mania de todo mundo que chega perto de você, você traz para perto de casa dizendo que é amigo. 32 mil? Não dá. Cortou. Difícil é cortar, mas a primeira leva é fácil. Ele gritou,
foi embora. E Gideão desesperou quando foi embora, desesperou. Porque é só a gente se posicionar com aquilo que é verdade que os mentirosos vão embora. É só a gente se posicionar com algumas coisas mais duras que vão embora. Ele se posicionou e aqueles que queriam ser soldados, mas ser moles, foi embora. E quando selecionou, o texto diz que logo depois disso Deus vai dar mais uma prova para Gideão. Ô Gideão, você acha que tem pouco com você? Eu vou diminuir mais. Eu vou diminuir mais. Eu vou diminuir mais. Deus, como você vai fazer agora? Agora você não vai falar nada, você só vai observar. Porque eu tenho como convicção, se a gente observasse metade das nossas amizades, certamente a gente não teria como amizades. O problema é que você chama de amigo pessoas que você não observa. Porque se observasse os assuntos, se observasse as músicas que ouve, se observasse o jeito que se veste, você ia falar, não dá para andar comigo não. E Deus olha para Gideão e diz, você vai descer e vai observar. Vai fazer o quê? Observar. Você vai observar. Você vai subir em cima do monte, vai olhar lá embaixo. E o texto diz, a forma que esse povo se relaciona com as águas, a forma que esse povo se relaciona com as águas, esses homens vão ser selecionados para andar contigo. Perceba que as águas é a seleção e a amostra de quem o Espírito Santo é. Sim ou não, gente? O seu pastor já te ensinou muito bem e sabe que o Espírito Santo, ele é a representatividade da água de Deus. Perceba que Deus está dizendo, Gideão, a segunda leva eu vou selecionar pela forma que se relaciona com as águas. Ou seja, a segunda leva, eles vão ser selecionados através da forma que eles se relacionam com Deus. Porque tem muita gente que se relaciona com Deus, mas não está preparado para andar com você. Pastor, explique isso direito que ficou difícil. Ficou difícil eu selecionar quem está próximo de mim. É isso mesmo. Nem todo mundo que vem para o culto, nem todo mundo que vem para a igreja, eles estão vindo por causa do culto. Nem todo mundo que vem para o culto, nem todo mundo que vem para a igreja estão vindo por causa da palavra. E a prova disso é que o texto vai dizer, aqueles que pegarem a água como se tomam um cão, certamente esses devem ir embora. Mas aqueles que pegarem a água e levar até a boca, certamente esses devem ir contigo. Pastor, qual é a revelação da palavra? É simples. Cão, ele não empresta o corpo todo para a água. Cão, ele só empresta a boca e mais nada para a água. Era Deus dizendo, ô Gideão, tem muita gente que vem para o culto e só empresta a boca, mas o corpo está longe. Deus olhou e liberou uma palavra, Gideão, manda embora quem só empresta a boca para cantar no domingo. Gideão, manda embora quem só empresta a boca e não empresta o corpo por completo. Lá vai, eu sei que vai doer, eu sou pastor de igreja e eu sei também que isso aqui vai selecionar alguns, mas Deus está dizendo para você, cão age assim, ele bebe água fresca, mas quando vê carniça ele come também. Deus está olhando e está dizendo, manda embora quem age como um cão para perto de você. Não dá para estar do lado. Deus está dizendo para você, está agindo como? Está agindo como? Ei, está agindo como? Você gosta de se relacionar com louvor? O louvor é bonitão, oh, rapaz, forte. O cão, ele é um animal irracional. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Deus está dizendo, manda embora quem diz assim. Eu falo sem pensar, manda embora. Quem age irracionalmente não dá. Deus está olhando e está dizendo, manda embora quem age por sentimento. Uma coisa que cão age é por sentimento, irmão. Quer a prova disso? Quando você chega em casa, a primeira coisa que quem está lá te visitando é o que, gente? Quem tem cachorro aqui sabe. A esposa já não aguenta mais ver a cara do homem. Mas quando o cachorro chega, quando o cara chega, o cachorro pula. O cachorro vem. Aí você vai comprar pão em 1 minuto. Quando você chega, é a mesma celebração, sim ou não? Porque o cachorro, ele é movido pelo sentimento. E eu vim perguntar para você, você está movido nesse culto pelo quê? Pelo sentir ou pela razão? Porque se for pelo sentir, o dia que o louvor errar, você vai embora. Mas se for pela razão, irmãos, se a gente colocar até o pastor Jean para cantar, a gente dá glória a Deus. Deus está olhando para a gente e está dizendo, vai se relacionar como? Perceba que o cão empresta a boca, sim ou não? Vamos lá, sim ou não, gente? Ele empresta a boca, mas tem a outra classe. A outra classe é aquele que pegar a água na mão, levar até a boca. Quem já jogou bola aqui? Quem já jogou bola? Vamos lá, quem já jogou bola? Seja sincero comigo aí. Irmãos, quem torce por Corinthians aí? Quem torce por Corinthians? Vem aqui que eu vou fazer uma libertação. Brincadeira.
Irmãos, quem já jogou bola sabe muito bem. Quem já jogou bola na rua, quem já jogou bola em um lugar, irmãos, que não dá, não tem água. Você sabe quando você chega em casa, a primeira coisa que você quer é fazer o quê? Beber água. E quando você não chega em casa e não dá tempo, você vê uma mangueira, alguém lavando o carro, a mangueira está baixinha, você fala, agora. Você pega a água aqui. Quando você pega a água, 100% está aqui na mão. Quando você chega aqui, está 20% já. Sim ou não, homem? Você pega, pastor, a água está 100%. Quando pegou para cá, só bebe 20%. Falou, rapaz, eu não peguei só isso não. Não deu. Por quê? Porque quando você pega a água aqui embaixo, até chegar aqui em cima, ela já molhou o corpo todo. Era Deus olhando para Gideão e dizendo, Gideão, só fica com você quem primeiro se relaciona com o corpo e depois empresta a boca. Porque tem muita gente que acha que chamado é só emprestar a boca, mas esse povo não. Eu quero alguém que primeiro se relaciona com a água por completo. Primeiro vem molhado, depois pega a boca. Depois pega a boca para fazer, oh glória a Deus. É por isso que a gente não quer chamar mais pregadores. Irmãos, eu como pastor de igreja é difícil chamar mais alguém, irmão. Porque tem muita gente que empresta a boca, mas não está mais molhado. Hoje a gente não quer mais chamar quem está emprestando a boca. A gente quer chamar quem está cheio de Deus, irmão. Nós queremos chamar quem está molhando o corpo, quem está sendo selecionado para molhar o corpo e entregando a boca logo depois disso. Porque ser usado com a boca é fácil, cantar no domingo é fácil, cantar na igreja é fácil. O difícil é ser crente de corpo e alma. Pastor, e o que é isso? Isso é culto. A Bíblia mesmo diz, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, que é o seu culto racional. O que Deus está dizendo? Deus está liberando uma palavra. Culto não é cantar, culto é estar com corpo e alma. Corpo e alma. Corpo e alma se rendendo. Quem está com corpo e alma se rendendo aqui? Vai! Oh glória! Dá um glória a Deus bem forte aí, irmão. Deus diz, quem empresta a mão se derrama, fica todo molhado. Mas é esse que eu quero. É esse que eu quero. Primeiro passa por ser molhado, depois empresta a boca. A segunda leva foi mais difícil ir embora. Pergunte por quê? É simples, porque a segunda leva, o texto diz, e deixando os instrumentos para trás, foram embora. Foram embora. Pastor, por que é difícil a segunda leva ir embora? Porque foram embora cerca de 12 mil homens, só deixou 300. Ou seja, 12 mil instrumentos para 300 é muito, sim ou não? Sim ou não? Não dá para carregar 12 mil instrumentos com 300 homens, não dá não. É pesado demais. Além de ser pesado demais, é excesso demais. Eu já preguei sobre excesso aqui, eu não vou falar sobre excesso não hoje não, viu? Então é difícil carregar. E quem toca aqui sabe muito bem que o instrumento é aquilo que toca a alma de alguém. O instrumento é aquilo que toca a alma de alguém. Além do instrumento ser algo que toca, o instrumento é aquilo que dá os sentimentos para as pessoas. E é por isso que é difícil deixar ir embora quem está mais próximo de você. Porque eles deixaram tantas coisas que te tocam que é difícil mandar. Essas pessoas deixaram tantas coisas que te tocam, que são melodias tocadas, que são difíceis de mandar embora. E Deus está dizendo, é melhor mandar embora aquilo que te toca hoje do que amanhã ser aquilo que te fere. Amanhã aquilo pode ser ruim para a sua alma. E Deus está dizendo, te toca hoje, mas não é bom para o teu amanhã. Te dá sentimento hoje, mas não é bom para o seu depois. E normalmente a gente se relaciona com as pessoas através dos instrumentos, daquilo que a gente sente, com o pico de dopamina que deixa na nossa mente. E Deus está dizendo, ou você manda embora, ou eu mando embora. Pastor, mas deixaram o instrumento. Deixa o instrumento na onde está, em terra, irmão. Porque a gente tem a leve impressão das pessoas ir embora, e a gente sempre leva na caixinha um pouquinho delas com a gente. E Deus está dizendo, na guerra que eu vou te levar não é para levar ninguém. O sentimento que deixaram em você pode mandar embora, porque eu quero você leve para a guerra. Eu quero você leve para a nova estação que Deus está te levando. Irmãos, levante a mão que eu vou liberar. Deus está dizendo, eu tenho uma nova estação para global, mas eu quero que esse povo saia de instrumento do bolso. Tira eles e saiam leve. Esses sentimentos que permeiam, os sentimentos que te travam, Deus está dizendo, manda embora e sai leve para onde Deus quer. A próxima fase de Deus é para aqueles que deixaram os instrumentos para trás e foram para onde Deus mandou. Para onde Deus mandou. O difícil é que Gideão ficou com 300, aí ele ficou amargurado. Gideão ficou tão triste, que ele desacreditou
que era possível ganhar a guerra. Gideão é eu e você, que mesmo Deus declarando, dizendo que a bênção já é nossa, a gente não acredita. Aí Deus, percebendo que Gideão não acredita com a palavra que Deus está dizendo, Deus vai falar para ele: a partir de agora você vai acordar bem cedo, você vai descer até o arraial dos midianitas, e lá eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. O texto diz que naquela noite Gideão não foi com os 300, Gideão foi com um. Com quantos? Porque a gente tem a leve sensação de olhar para o texto e achar que Gideão ganhou em suas mãos a guerra com 300. Mas o texto diz que Deus entregou os midianitas na noite que Gideão desceu. E Gideão não desceu com 300, Gideão desceu com 1. É impossível ou não? Sim. Ganhar, Deus entregar a guerra. Crente sabe, irmão, a gente não vence guerra quando entra nela, a gente vence guerra quando Deus diz: é tua. E quando ele desceu, Deus disse: eu vou entregar. E você vai descer com 1. Adivinha qual era o nome dele? O nome dele era Purá. Repita comigo: Purá. Purá significa aquele que guarda. Era Deus dizendo: eu tirei 32 mil e só deixei aquele que não vai te expor. Só deixei aquele que vai te guardar, te preservar. Não vai expor a tua alma. Porque tem muita gente que está perto de você. Quando você errar, ele vai te expor, vai falar de você. E Deus está dizendo: eu vou deixar gente do seu lado que seja Purá na tua vida. Que quando você cair, ele te guarda. Quando você fraquejar, ele diz: vamos para cima. Quando você olhar e falar: não aguento mais, ele vai dar uma bezeta assim e falar: tem de bom ânimo, porque o que Deus tem para a tua vida é maior. Deus vai colocar um Purá na tua vida que fala a verdade para você. Tem gente que chegou nessa noite dizendo: eu não acredito nesse negócio de Purá não, esse negócio de amizade não existe. Hoje a gente só tem colega, hoje a gente só tem pessoas que não nos dá. Minha esposa era assim. Minha esposa, quando casou comigo, falou: esse negócio de amiga não tem nada certo não, esse negócio de amiga não é certo. Aí Deus foi lá e deu um Purá na vida dela, e olhou e disse: não é assim que a banda toca. Deus sempre traz alguém para te guardar, Deus sempre traz alguém para te proteger. Deus é especialista em trazer o Purá na hora certa. Ele desceu, não acreditou. Aí o texto diz que os midianitas acordaram e um acordou desesperado. Meu Deus do céu, acordou desesperado. Teve um sonho, pastor. Quem teve um sonho, quem tem sonho aqui profético sabe. É loucura, já liga, passou meia-noite já. Liga, passou 5 horas da manhã, pastor. O que foi, meu filho? Quero uma interpretação do sonho, pastor. A interpretação do sonho. Aí o desviado teve um sonho lá. É os desviados mesmo, os midianitas ali. Não é os midianitas que estão fazendo som aqui não, viu? Não. É daqui, ó, daqui. Os midianitas aqui, irmãos, eles olharam e eles falaram: eu tive um sonho. Eu via um pão de cevada rolando, descendo, batendo nas tendas, e derrubava a tenda do general. A tenda de quem? Do general. Quando ele terminou de contar esse sonho, tão curto, mas objetivo, veio um que tinha sonho que tinha literalmente dom de interpretação de sonho. O inimigo está com o dom, olha lá, irmão. O inimigo olhou, falou: não, isso aí eu sei interpretar esse sonho. Eu sei interpretar esse sonho. Ele olhou e disse: isso nada mais é do que a espada de Gideão. Isso nada mais é do que a espada de Gideão. E Gideão lá olhando de cima do monte e ouvindo, porque Gideão não acreditou quando o anjo disse para ele. Gideão não acreditou quando Deus disse para ele. Mas o inimigo declarando a própria derrota, não tem como não acreditar. O inimigo falando que perdeu, não tem como não acreditar. Deus está dizendo para você: existem algumas tribulações que acontecem na tua casa, é porque você não acreditou na palavra do culto. E Deus está dizendo: então eu vou deixar o inimigo liberar, dizendo: eu perdi para essa casa, eu perdi para essa família, eu perdi para esse povo. Se tem alguém aqui nessa igreja que tem glória para liberar, eu vou entregar uma palavra para o seu coração. Deus está dizendo: se você não acreditar no que vem no altar, Deus vai armar uma situação para o inimigo falar: não dá contra esse, não dá contra essa. Esse já venceu, esse já foi para longe.